Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar esse trabalho. Solicito o vereador Chiquinho da Silva realizar a leitura do versículo da Bíblia. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te aguardarem em todos os teus caminhos. Amém. Amém. Coloco em discussão e votação a ata anterior. Vereadores que aprovam permaneçam como estão os contrários que se manifestam. Solicito a primeira secretária realizar a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas que nos acompanham, boa noite. Expediente do dia 13 de abril de 2015. Ofício número 92 de origem executiva encaminhando veto ao projeto de lei 25/2015 que autoriza alvará provisório de táxi Júlio Urbanic Júnior. Ofício número 101 de origem executiva encaminhando veto ao projeto de lei 21/2015 que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Canoinhas, o REFIS. Ofício 55/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 55/2015 que autoriza a permissão de uso para o Jeep Clube Canoinhas. Ofício número 57/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 056/2015 que autoriza a permissão de uso criadores de cavalo crioulo. Ofício número 59/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 57/2015 que abre crédito adicional através do superávit financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social. Ofício número 60/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 59/2015 que altera a lei 5.518 de 13 de março de 2015 da outras providências. Projeto de lei 58/2015 que denomina servidão Antônio Lopes Vieira, de autoria do vereador Vilmar Sudowski. Ofício número 54/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 60/2015 que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e da outras providências. Ofício número 61/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 61/2015 que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Fundação Municipal de Esportes. Ofício número 56 de origem executiva comunicando o sancionamento do projeto de lei 033/2015. Ordem do dia. Primeira votação, projeto de lei 49/2015 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei 050/2015 que abre crédito adicional através de convênio com a União e da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei número 52/2015 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto a título de incentivo social e da outras providências. Projeto de lei 053/2015 que autoriza o repasse de subvenção social a entidades e adota outras providências. Projeto de lei número 54/2015 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Educação, aquisição de terreno. Requerimentos. Requerimento do número 145/2015 até o 164/2015, de autoria do Edil Paulo Glinski, aos deputados membros da Comissão Especial do Congresso Nacional, ao senhor Décio Lima, ao senhor Esperidion Amin, ao senhor João Rodrigues, ao senhor Jorginho Mello, ao senhor Mauro Mariani, ao senhor Rogério Peninha, Pedro Kizar, Marco Tebaldi, João Paulo Kleino Ping, Jorge Boeira, Valdir Colato, César Souza, Celso Maldaner, Ronaldo Benedetti, Carmen Zanotto, Giovanni Adessá, Dário Berger, Luiz Henrique da Silveira, Paulo Bauer, manifestando apoio à proposta de emenda à Constituição, a PEC 171/93, que reduz a maioridade penal para os 16 anos. Requerimento número 165/2015, da autoria do Edil João Grem, ao senhor Luiz Alberto Encosta Faria e ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, solicitando informações sobre o prazo previsto para iniciar a britagem na Serra das Mortes. Indicações.
Número 91/2015, de autoria do tio João Green, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria e ao senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar, colocar cascalho, abrir valetas e endireitar uma curva na estrada da Laranjeira, Manduri, depois da propriedade do senhor João Bobor. Indicação 92/2015, de autoria do tio João Green, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria e ao senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, ver da possibilidade de restaurar as estradas secundárias de acesso às lavouras e propriedades na comunidade Salto Água Verde. Indicação 93, de autoria do tio Neno Pangritz, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria e ao senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar, cascalhar a estrada que vai de Erval Bonito a Felipe Schmidt e de Erval Bonito ao Lajeado, passando pelas propriedades dos senhores Oswaldo Ruchinski, Tico Lúdica e famílias Crestani. Indicação 94/2015, de autoria do tio Neno Pangritz, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria e ao senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar, cascalhar e desentupir as valetas da Estrada Geral do Parado e na Estrada dos Passarinhos, que liga Marcílio Dias até o Parado. Indicação 95/2015, da autoria do tio Osmar Oliskowski, ao senhor Felipe Melo, secretário de Turismo, Cultura e Esporte, solicitando que seja disponibilizado recursos para aquisição de uma academia ao ar livre para ser instalada na sede do distrito de Felipe Schmidt. Indicação 96, da autoria do tio Osmar Oliskowski, que é o senhor Maurício Skudlak, solicitando que interceda junto ao governo do estado para a aquisição de uma academia ao ar livre para ser instalada na sede do distrito de Felipe Schmidt. Indicação 97, de autoria do tio Gil Baiano, o senhor Luiz Alberto Costa Faria e o senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrolar as ruas do bairro Cristo Rei, principalmente as ruas Renault Cubas e Mamé de Cador, e também a possibilidade de molhar a rua Renault Cubas. É o que contemos no expediente de hoje, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Paulo Blinski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade presente, saudar aqui especialmente o senhor Glauco, que foi muito tempo assessor da Câmara e da Prefeitura, saudar os amigos do Jeep Clube e aproveitar o momento para parabenizar o doutor Ivan Kraus, que assumiu a assessoria jurídica do município de Canoinhas aí há poucos dias, né? Dizer que esse vereador está à disposição de Vossa Excelência para colaborar naquilo que for possível para que os projetos venham de uma forma que a gente possa aprovar com tranquilidade, debater as emendas, enfim, propor nossas sugestões, saudar os demais amigos. Senhor presidente, esses requerimentos que eu fiz sobre o encaminhamento aos deputados federais sobre a questão da redução da maioridade penal é uma posição minha. Entendo, se algum de Vossa Excelência entender por votar contrário, ou enfim, tiver um posicionamento divergente, a gente respeita, até porque esse é um assunto que tem sido objeto de um debate bastante constante na sociedade brasileira, e a gente sabe que as posições divergentes vão ocorrer. Então, deixar aberto, a gente tem um praxe dos requerimentos serem aprovados de forma unânime, mas dizer que não há constrangimento nenhum por parte desse vereador, caso exista algum posicionamento contrário. Eu não vou aqui expor mais o assunto, cada um de Vossas Excelências, cada um da comunidade sabe do assunto, é um assunto amplamente debatido. Dizer que esses tempos, quando eu fiz um comentário sobre essa situação, algumas pessoas questionaram: poxa, mas o vereador cabe o assunto local. O assunto local nós cobramos bastante aqui. É cobrado bastante. Quem acompanha nossas sessões sabe que nós aqui temos apresentado reivindicações e cobranças muito fortes, seja da Prefeitura Municipal, seja do Governo do Estado, naquilo que compete a ele investir e aplicar em nosso município, seja da Celesc, Casan e outras entidades. Agora, nós não temos o poder de legislar sobre legislação criminal, nós não temos o poder de modificar a Constituição Federal ou o poder de participar em uma votação mantendo ela como está. Esse poder é dos deputados federais que nos representam, e esse encaminhamento faço em meu nome, em nome
de uma grande parte dos meus eleitores, em nome de muitas pessoas que conversei na cidade. Não é extrapolando a competência do vereador, é colaborando com os nossos representantes lá, que eles saibam da nossa posição. Esse é um assunto, senhor presidente. O outro assunto, e eu quero pedir que vossas excelências analisem com carinho, e pedir, quem sabe, a colaboração do vereador João Grem, que tem um contato muito mais próximo com os amigos e amigas da rua Sérgio Gapski, sobre o projeto da Lei 060, que veio para essa casa dar contribuição de melhoria. Todos nós sabemos aqui, aproveitar e saudar o nosso suplente de vereador Lino do Canto Gaúcho, todos nós sabemos aqui da luta histórica dos moradores da Sérgio Gapski para obter a pavimentação. E todos nós sabemos da importância da pavimentação dessa via. Vendo aqui o projeto de forma superficial, sem analisar, e com certeza vamos analisar com todo carinho, com todo o critério, com todo o cuidado necessário, mas analisando o projeto assim de uma forma superficial aqui, eu ousaria dizer que para aquela rua não poderia ter cobrança de contribuição de melhoria. Eu não sei se foi conversado com os moradores, se os moradores se reuniram e de repente deram essa sugestão para o executivo, até pode ter acontecido, não sei. Fora disso, é uma rua de vital importância para a ligação, para um bairro populoso, para localidades populosas e produtivas do município, e que não é um asfalto qualquer que pode ser feito ali. Qualquer, quando eu falo, não quer dizer que seja mais bem feito ou mais mal feito do que alguns que foram feitos e alguns que começaram e não terminaram no nosso município, que aliás não são poucos. Eu falo que ali tem que ser uma base para suportar um trânsito bastante pesado. Ali não é uma rua próxima ao centro da cidade, onde o trânsito é mais leve, onde não há um tráfego constante de veículos, de caminhões e tal. Então ali tem que ter com certeza um investimento muito forte, em base, na condição, na qualidade desse asfalto. E isso vai acabar com certeza elevando em muito o custo da obra, o que pode ocasionar que lá na frente alguns dos moradores do trecho onde se pretende pavimentar agora, que não é todavia, é um trecho pequeno até, pode ocorrer que alguns desses moradores não tenham condições de suportar o custo dessa contribuição de melhoria. E não podendo suportar, um grande número não podendo suportar, de repente a obra não acontece. Então esse debate, vereador Chiquinho, sem ter o conhecimento exato de ter ocorrido de repente o entendimento entre os moradores estarem cientes já desse custo ser imprescindível para a obra acontecer, mas esse debate eu trago nesse momento para que a gente possa fazer ele juntamente com as lideranças ali da Sérgio Gapski, para a gente verificar se de fato tem que aprovar o projeto da forma como está, se nós podemos diminuir ou isentar a contribuição de melhoria em razão do caráter, usaria o termo regional que aquela via tem para várias localidades ali, para um número grande de pessoas, para um bairro que é muito carente de pavimentação. Enfim, para a gente fazer esse debate, para verificar a forma de conduzir o encaminhamento desse projeto 060. Obrigado, senhor presidente. Vereador Neno Pangres. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, comunidade que nos assiste, internautas. Comentar rapidamente sobre as minhas indicações. A gente está cobrando a Estrada Geral do Pará. Eu tenho passado ali todo dia e eu acho que das estradas do interior, das principais, é a que está em pior estado. Perde para a Estrada da Fartura, perde para a Estrada do Salto. Todas as estradas principais estão melhor que aquela do Pará, que tem um trechinho curto de 4, 5 quilômetros. Então a gente está cobrando, mas para que seja feito um serviço bem feito. Patrulhamento, cascalhamento e limpeza das valetas, porque não adianta patrulhar se não tiver esgoto. E o que está acontecendo é isso aí, falta esgoto na estrada do Pará, limpeza das valetas. A outra indicação que eu estou pedindo, eu estive na festa do Rio Bonito ontem, do Erval Bonito ontem, e a estrada geral está boa, foi patrulhada semana passada, até Erval Bonito por dentro aqui, tá, beleza. Mas o pessoal me cobrou a estrada de Erval Bonito para Felipe Schmidt, Erval Bonito, Lajeado.
Ali o tráfego de caminhões é muito intenso, tem granjas, o pessoal está cobrando que tem esse pedaço muito difícil. Eu voltei por ali, está ruim mesmo. Ali pega aquela parte do campo dos cristãos ali, que o pessoal passa do Erval Bonito para ir para a cooperativa. Então o pessoal está exigindo que seja arrumada aquela estrada. E como o maquinário está perto lá, então a gente está aproveitando para fazer essa indicação como secretário Beni e do prefeito, para ver se eles conseguem dar uma ajeitada naquele trecho. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador João Grego. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, prezada vereadora. Boa noite, nossos amigos que estão nos acompanhando nessa noite, seja nesta casa, os companheiros e as companheiras, seja pela TV Câmara. As entidades que também nos acompanham nessa noite, nossa boa noite. Eu quero aqui falar um pouco sobre aquela indicação que eu fiz para a estrada do Salto da Água Verde. O vereador Leno fala da qualidade da estrada que dá acesso à comunidade. Realmente os dois acessos, tanto pela João Miller, tanto pela Sérgio Gabs, que realmente está boa, realmente ficou perfeito lá, foi. Mas os agricultores, agora já passou o Teatro do Salto. Nós entendíamos que naquele momento tinha que fazer a estrada que ia conduzir o povo até o Teatro do Salto, mas agora já passou o Teatro do Salto. Agora pode fazer as estradas que dão acesso às lavouras e as estradas secundárias que dão acesso às propriedades, não a porteira dentro, aquelas que dão acesso às secundárias que dão acesso às propriedades, que não é só a estrada principal. Porque às vezes nós vemos estatísticas assim: olha, não é possível fazer todas as estradas, são 2.400 quilômetros. Mas eu estive observando, não fomos lá e fizemos todas as estradas do Salto, tá? Mas eu fui medir e não deu 30 quilômetros. Lá no Salto tem 68 quilômetros de estrada pública. Então, de repente, para a estatística é 2.400. Na hora de conservar, é menos. É claro que a gente não está aqui julgando o mérito da questão, nós só estamos colocando os números e dizendo que essas estradas secundárias, como diz o meu amigo Antenor Gabs, que lá no Salto, diz ele, para ir para a cidade, nós indo devagarinho, mesmo que tem uns buracos, nós indo devagarinho, nós indo de carro. O pior é para voltar da roça, com a carreta com 2, 3, 5 toneladas. Se eu tiver um buraco, tomo a carreta, eu tomo o trator e assim perdendo. Então nós precisamos que agora sejam encaminhadas essa questão dos acessos às lavouras. Igual o teor ali no chamado Manduri, Laranjeira, aquela região que, por sinal, fica do lado da fazenda do Décio Rocha, onde é extraído o cascalho. Muito bem, senhoras e senhores. Com relação ao seu requerimento, vereador Paulo, com certeza, Vossa Excelência é um jurista com larga experiência nessa questão criminalística. Nós confiamos na sua análise e vamos votar a favor desse requerimento, com certeza. Reforça as suas palavras quando dizem a nossa jurisdição é local, o nosso compromisso é local. É sim. E os requerimentos que eu tenho feito para fora também seguem essa linha. Nós apoiamos aqui os deputados na época da eleição e agora lá, fora do local, os deputados que têm que dar conta. Nós, vereadores, vamos encaminhar as questões locais e essa é uma questão local. Tem coisa que não acontece só em Canoinhas ou só fora de Canoinhas. Essa questão da criminalidade é um problema do país todo. Então, nós temos que dizer que aqui em Canoinhas nós temos essa posição. Muito embora essa questão da maioridade penal para 16 anos, é lógico, aqui nós não temos tempo hábil e nem competência para nós entrarmos a fundo nesse tema, até porque é muito polêmico.
Eu li bastante sobre essas questões, conversei com várias pessoas, uns a favor, outros contra, e a gente fica realmente, quando mais se aprofunda o tema, mais problema aparece na aprovação e na não aprovação. Então, assim, uma coisa eu tenho certeza, e eu acho que todos aqui têm esse mesmo pensamento, o sentimento. Alguma coisa tem que fazer. Porque não dá para dizer, o Piazinho aqui tem que deixar porque só tem 16 anos. Né? Aí na hora de votar, ele pode votar. E na hora de ser responsabilizado pelos crimes, não. Então, algumas coisas tem que fazer. Agora, se é colocar numa cadeia, no sistema prisional que nós temos, será que não vai ser uma faculdade para esse jovem? Como que a gente vai fazer? Uma coisa é dizer, agora é 16 anos, passa a régua. Mas o que vai ser feito? Daí envolve outras questões que preocupam. Né? Na verdade, não existe espaço na cadeia nem para os de maior idade. A grande verdade é que tem muito criminoso solto, e Vossa Excelência acompanha essa questão muito de perto, sabe disso, porque a única razão que você vê é que não tem espaço na cadeia. Então, parece que o problema não está só ali na menor idade. Né? E outra coisa, essa questão do sistema mesmo. Eu acho que teria que, primeiro fazer, você tem segundo grau, terceiro, quarto, quinto grau, vai todo mundo para a cadeia no mesmo lugar. Porque se o cara tem curso superior, já vai numa cadeia melhor. Acho que tem que ver o crime que o cara fez. Se o cara fez o crime, agora o pobre tem que ir lá na estrebaria, o rico não precisa. Se o crime é igual, se os dois cometeram o mesmo crime, vão para a mesma cadeia. Então esse tema é muito, muito complexo. O que precisa ser feito é achar uma forma de penalizar essas pessoas que não são imunes da ciência do crime. Não são imunes da ciência do crime de jeito nenhum. Isso eu concordo. Mas enfim, envolve uma questão muito polêmica, muito profunda a ser encaminhado, e que só essa medida não acredito que vai dar conta. Mas é uma medida. E nós precisamos dizer que aqui em Canoinhas nós estamos também nessa situação, e por isso o meu voto é favorável ao seu requerimento, o vereador Paulo Lins. Eu quero aqui rapidamente também fazer a leitura das respostas dos requerimentos que me veio, e que são coisas interessantes. Um requerimento que eu fiz é sobre os esgotos a céu aberto, porque veio tubo, inclusive foi anunciado nessa casa, tem tantos mil tubos lá para o Campo da Água Verde, Vila Verde, para o bairro Água Verde, São Marcos, e no entanto os tubos já estão lá cobertos de mato e ainda tem muito tubo sem colocar. Aí eu fiz esse requerimento pedindo um prazo, e aqui o secretário, o prefeito, respondeu que em virtude da grande extensão territorial no bairro e por consequência das ruas do Campo da Água Verde, idêntica situação nele, também se verifica. Entretanto, estamos envidando todos os esforços possíveis para que tais ações sejam concretizadas para o bem-estar de ambas as comunidades. Não veio o prazo, mas veio dizendo que estão com vontade de fazer. Mas eu queria prazo, né? Tem que ter um prazo. Será que não tem planejamento lá? Nem que seja só, vai dar 2 anos. Quem esperou 8, 10, né? Um outro requerimento aqui com relação àquela questão do fumo, manifestando apoio às reivindicações dos fumicultores. Foi um requerimento que essa casa mandou, então foi endereçado ao nosso presidente, o vereador Gilmar Martins, e informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 10 de março,
2015 e posteriormente encaminhada à Comissão da Agricultura para análise. Nós enviamos um requerimento pedindo apoio aos deputados estaduais e federal para a questão da fumicultura. Então são 150 mil toneladas que nós vamos receber R$3 em média a menos esse ano. Então é só contabilizar quantos milhões só o município de Canoinhas terá menos esse ano no seu movimento. E um outro requerimento que eu enviei foi para pagar hora extra para os funcionários, ou para alguns funcionários da Secretaria de Obras, principalmente patrulheiro, escavadeira, motorista de caminhão, para agilizar o processo das ruas nos bairros e nas ruas do interior. Então, a resposta ao requerimento 026 de 2015, subscrito pelo vereador João Grey, informamos que não há previsão para a liberação de horas extras dos servidores da Secretaria de Obras, em razão das prementes necessidades de ajustes orçamentários em decorrência da crise econômica financeira que assola o país. Somente liberamos horas extras em casos excepcionais. Essa resposta já veio bem igualzinha, só pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Porque veio bem igualzinho assim em 2009, quando eu fiz o requerimento solicitando aqueles conserveiros de estrada. E foi a mesma resposta. Eu vou verificar na casa, não tive tempo de eu verificar na casa, mas é a mesma resposta. E lá não tinha crise. E hoje tem crise, mas essa crise é tão grande assim que não dá para nós administrarmos assim. Bom, então isso nos alerta também que nós temos que ficar de olho nos gastos públicos aqui por Canoinhas, porque tem uma crise que está afetando, então nós temos que ficar de olho nos gastos públicos do nosso município também. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Osmar Luscowski. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Elisa Rabar, cumprimentar o senhor Cláudio, pessoal do Gibe Clube, pessoal da universidade, o professor Luciano, demais pessoas que nos acompanham, meu colega professor Lauro Friedrich, que se encontra presente. Tem dois assuntos que eu quero tratar aqui. Primeiro, a questão eu fiz um pedido, estou encaminhando a solicitação para que se instale uma academia na sede do distrito Felipe Schmidt. É uma população bastante considerada lá, e a gente vê que essa academia, tanto as que tem aqui no Campos Água Verde, como outras Palmeiras, são realmente bastante usadas. Então a gente vai buscar, junto ao governo do estado, junto ao secretário de Esporte e Turismo e aos deputados, que possam encaminhar para nós, junto ao governo, esse pedido. E também quero falar também sobre essa questão desses asfaltos, conforme falou o vereador Paulo, que agora, João Grey, foi na sexta-feira, houve a licitação e já foi licitado, e a empresa que ganhou para fazer a Sérgio Gaps e a rua Afonso Kohler, essa aqui próxima da delegacia, que vai ter lá ela começa aqui na delegacia e aquela outra rua que sobe do Pé de Socorro em direção em direção à cooperativa. Então é um pedaço de perto de 650 metros, e a empresa que está com os asfaltos sem terminar. Até o asfalto foi dado sorte, porque de repente agora com a questão dos esgotos, então não vai ser preciso desmanchar, mas nem justifique-se tanto tempo. Eu tinha feito um requerimento pedindo informações, e eles colocaram aqui 500 desculpas e colocaram 150 dias após 20 de fevereiro para concluir as obras. De repente agora eles ganharam mais uma obra. Será que realmente eles vão? Daí isso não é culpa da prefeitura, deixa muito claro que quando isso acontece, a prefeitura do município não tem culpa nenhuma por isso que está acontecendo. Mas eu não sei de que maneira a gente podia ver ou criar um meio de empresas que demoram para realizar o trabalho, e de repente a mesma vem aqui e ganha a licitação. Então, é só colocar então que essas duas ruas estão prontas para começar o trabalho, inclusive licitaram, só essa preocupação com o término da obra. Seria isso. Vereador Pique. Bom
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade, Chiquita, Pedro Edson, Ângelo, doutor Ivan, todos os presentes, seus alunos de Ciências Contábeis, seu Benjamin, presidente da ANCAP, sejam todos bem-vindos. Vereador Osmar, queria pegar um ganchinho ali no seu pronunciamento, que a prefeitura tem culpa sim, senhor vereador. Porque quando já se licitou mais de 5, 6 ruas e não se iniciou nenhuma, não se deveria licitar. Deveria cobrar se estão licitados para que se faça, para depois licitar. Porque senão não vão ficar com mais 10, 15 ruas paradas aí. Então, no meu modo de ver, não sei se é o secretário de planejamento ou quem é lá, tem culpa. Tem culpa que tem que cobrar da empresa, seja ela quem for, porque a comunidade não pode esperar mais. Tem mais de 5, mais de 6 ruas aí que estão iniciadas e não tem nada. Então, aí, quanto tempo vai ficar? Aí vamos esperar agora o saneamento, que é em torno de 1 ano. Se não chover, contar com o tempo, você vai para 2 anos. Então, e a comunidade vai ficar esperando. Daqui a pouco a base que foi posta já não está mais lá, já vai ter que refazer. Então, tem culpa sim. Se nós fizermos um erro aqui, daí vamos dizer os vereadores tem culpa? Tem culpa. Então, eu discordo do Vossa Excelência, mas sou parceiro na cobrança, né? Mas tem culpa mesmo, tem culpa. E dizer para Vossa Excelência que eu acredito que sua academia deve vir, até porque o Felipe Melo vai ensinar mais umas 4, 5 academias. Espero que seu pedido seja atendido lá, até porque o deputado Maurício é muito amigo do secretário de Esporte, Turismo e Cultura, que é o Felipe Melo. Com certeza, e se Vossa Excelência precisar do apoio do PR, que é a secretaria, é a única secretaria do PR do Estado, com certeza Vossa Excelência terá. Obrigado. Gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento, solicitar, e até um pedido do vereador Neno junto, em conjunto, até porque tem uma academia ao ar livre, até é um paradigma que faz mais de 6 meses que está lá na Secretaria de Obras, na garagem, né? O vereador Osmar pedindo, infelizmente não posso ceder para Vossa Excelência, mas tem uma academia lá que faz 6 meses que está parada. Então, fazer um requerimento verbal que a Secretaria confeccione para nós votar ainda hoje, para que saber, solicitando o prazo e tempo de instalação dessa academia, o que está faltando para instalar, que o difícil é conseguir, daí depois que não consegue, não instala. Então, é isso, senhor presidente. E mais, queria citar o projeto 29, que na semana passada, há 15 dias atrás, fizemos uma reunião que altera a lei do PROCON, e hoje de manhã, novamente, se reunimos com a Associação Comercial CDL, Sincovac, e mais alguns empresários, senhor presidente, e aonde chegou num consenso de fazer uma emenda, aonde o Conselho de Defesa do Consumidor, o PROCON, só vai poder gerir os recursos a partir de R$5.000 e não dando parecer referente às demandas do PROCON. Então, foi um consenso de todo mundo que estava ali, até porque o nosso comércio hoje várias dificuldades que está passando, tanto com o vereador João citou de crise, e que a crise está aí mesmo. Quem não se cuidar tem situação que vai, e consequentemente a prefeitura, se não fechar a torneira em algumas coisas, vai ter dificuldade no futuro. Então, dizer para Vossa Excelência, se Vossa Excelência entender, os demais vereadores entender, ele não tem ele tem um parecer, mas não foi assinado. Eu gostaria que, se os vereadores pudessem assinar esse parecer, que nós pudéssemos também pedir a inclusão desse projeto e fazer a votação. Só foi alterado o artigo 26 do projeto que veio da prefeitura, onde diz que o projeto, na essência dele, que veio, ele fala que o Conselho de Defesa do Consumidor poderá analisar e julgar as demandas, e no entendimento de todo mundo foi tirado esse analisar e julgar, e se ingerir os recursos caso o PROCON venha a receber através de multas, ou alguma doação, ou alguma subvenção de alguma maneira dessa. Então, gostaria que Vossa Excelência, os vereadores, entenderem aí, esse projeto foi para votação, nós pedimos a retirada dele há uns 15, 20 dias atrás, e agora, se os demais entenderem, está apto à votação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar sobre a academia de Marcílio Dias, hoje eu até estive olhando nas peças que estão lá na garagem e me preocupou. Faz 6 meses que está no tempo, no meio de tubos, areia, pedra, no meio daquele maquinário pesado. Daqui a pouco o cara dá uma perdida ali e passa por cima. Então está na hora de colocar essa academia lá em Marcílio, que o pessoal está cobrando. E queria dar um conselho para o vereador Osmar: se quiser ganhar a academia, leva o pique junto lá para Florianópolis. O senhor consegue.
O homem tem as costas quentes lá. Agradecer ao vereador Neto, se o presidente me permite, mas não muita bondade sua. A Secretaria atende toda a comunidade, em virtude que o secretário é filho do deputado Felipe Melo e tem dado um prestígio ao PR para os vereadores, então é só isso, mas não tem nada, Vossa Excelência vai conseguir. E, né, vereador Neno, veio 2 dessa academia, tem mais 3 para vir, mas aqui foi determinado ao batalhão, e em 30 dias o batalhão foi lá, instalou uma coisa mais rápida, eles mesmos, com recursos próprios. Agora, a nossa do Executivo, que é mais fácil, nós temos mais condição de gerir os recursos, não vai estar lá. Isso compete ao secretário de Planejamento fazer o projeto, mas não está lá. Então, existe a dificuldade. Eu vou deixar apodrecer, como o vereador Neno falou, lá daqui a pouco passa, alguém dá uma perdida, vai esmagar tudo daí. E eu vou cobrar que está ali, Marcílio Dias. Se custa, vai custar do prefeito, quem for, mas que vai ter que ser instalado. Obrigado, senhor vereador, pelas palavras. Obrigado, senhor presidente. Eu consulto os presidentes das comissões se vão zerar os pareceres para colocar a inclusão da ordem do dia. Senhor presidente, com a palavra para complementar todos os colegas vereadores, a vereadora Elisa Rabate, a comunidade que se faz presente no dia de hoje, uma noite, né, bonita, onde esta casa está bem frequentada, muitas pessoas, o pessoal da universidade, os estudantes, o Luciano, o Glauco, o Bueno, que se encontra aí, o nosso presidente da associação, o senhor Benjamin, o pessoal do Clube, através do Norberto, cumprimentar cada um de vocês pela presença, dizer a vocês que a gente já foi dado parecer com relação ao projeto de vocês que dá a liberação para uso daquela área de terra lá no Salto da Água Verde. A gente acabou de analisar nas comissões, já foi dado o parecer e vai ser pedida a inclusão no dia de hoje para a primeira votação. Também gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento em nome da secretaria, através do prefeito e do nosso secretário Beno, que as máquinas lá no distrito da Água Verde, especialmente no campo da Água Verde, ela não estavam indo com suas regulares frequências. E que agora que a máquina hoje está lá, ela que permaneça lá, que esse requerimento chegue até o Beni, até o nosso secretário, e que ele não retire. Porque até em outros momentos nós até tínhamos a consciência da necessidade, vereador João, do Salto da Água Verde, de Arroios, de Felipe Schmidt, né, de Valinhos, de Rio da Areia, Pinheiros, com as suas produções agrícolas, soja, milho, fumo, importante para o município de Carminhas e que precisava ser realmente atendido. Mas agora essa safra, ela já basicamente já aconteceu. E que agora seja dado um ênfase e uma olhada, vereador Chiquinho, para os nossos bairros e especialmente para o bairro do Campo da Água Verde, que nós temos ruas lá e o vereador sabe, os vereadores sabem e andam por lá, tanto quanto eu, e verem como que aquelas ruas estão necessitando de que a máquina realmente passe lá, e não somente a máquina, mas que também o cascalho ele seja despejado naquelas ruas, para que tenhamos uma vida maior naquelas ruas. Então, é de extrema importância que o nosso secretário de obras olhe com muito carinho, mas com muito carinho mesmo, ao distrito do Campo da Água Verde. Sei que o município inteiro precisa, todos os bairros precisam, e a gente tinha a consciência com relação ao nosso interior. E eu acho que o que foi possível, o secretário fez naquele momento, nos momentos importantes e necessários, mas que agora as ruas do distrito da Água Verde sejam olhadas e que essa máquina permaneça lá e que o cascalho, a brita, o pedregulho compareça naqueles lugares, porque precisa disso, porque senão tem ruas lá que nós temos lugares que se entrar hoje ainda encalham de tão ruim que tem aquelas ruas, de tão mal conservadas que elas estão nesse momento. Viemos aí de umas férias coletivas, por 30 dias parado, por um longo tempo usando o horário de verão, coisa que não deveria ter acontecido, mas enfim, isso é o passado e não podemos ficar chorando pelo leite que já derramou. Vamos tentar salvar daqui para frente. Então, queria colocar um requerimento
em solicitação de que isso permanecesse as máquinas e que fizesse tudo aquilo que é de importância e de necessidade. Tenho certeza que o vereador Chiquinho, o vereador Neuso, que são da região, vão nos ajudar nesse pleito e nessa empreitada para que as máquinas não se retirem daquele local. Com relação às empresas que estão realizando os trabalhos na nossa cidade, com relação às infraestrutura, o asfalto, você falou-se aí para os demais que me antecederam, e muito me indigna, muito me deixa até chateado com relação a isso. Por exemplo, Teodoro Omilque. O governo passado chegou a perder o recurso que tinha de um empréstimo, que tinha por um prazo determinado de 2 anos, e não conseguiu usar, porque as empreiteiras não facilitaram e elas não fizeram, e correu judicialmente e não se resolveu. Mudou-se de empreiteira, não se resolveu. Perdeu-se o recurso, não se resolveu. Hoje o município tem esse recurso disponível e a empreiteira não está fazendo. Então, que seja rapidamente colocado, como falou o vereador Osmar, a canalização da rede de esgoto tratado, e que seja feita aquela rua. Que o município, que o secretário do planejamento, que o nosso prefeito municipal vá até essas empresas e cobre muito para que aconteça. Elas têm condições de realizar esse trabalho. Por algum motivo elas não estão fazendo, mas elas podem sim e devem fazer. É importante isso. Então quero deixar isso, essas minhas colocações, e esse requerimento que seja confeccionado e votado ainda no dia de hoje, para que amanhã esse requerimento possa estar na Secretaria de Obras, para que o secretário Bene e o prefeito Beto Faria possam ler e entender, tanto quanto eu, e com certeza como todos os senhores, para que isso se mantenha e isso seja atendido, essa reivindicação. Também, na ordem do dia de hoje, senhor presidente, gostaria, peço, em nome das comissões, dos presidentes das comissões, dos demais vereadores, que seja incluído, então, o projeto de lei 55, que refere-se ao Jeep Clube, a autorização para uso daquela área lá do Salto da Água Verde, que o Jeep Clube possa fazer uso, e muito bom uso, rapaziada. Vocês vão estar desmatando um pouco aquilo lá, e pode ser que com a presença de vocês nós visualizemos, encontramos, quem sabe daqui a pouco, alguém, uma empresa que vá lá montar alguma coisa que dê certo. O vereador Paulo até brincou na reunião das comissões, né? Mas porque até então 2, 3 coisas era para ser o militar lá, né? O exército era para ser colocado lá, acabou não indo. A indústria de marrecos e patos e sei lá o que tanto que era para ser, não aconteceu, né? Mas quem sabe vocês estando por lá, vocês vão iluminar aquele espaço, aquele lugar, e daqui a pouco uma empresa forte, com saúde, vai se instalar lá e nós vamos poder aproveitar bem aquela área. Mas enquanto isso não acontece, por favor, vocês vão ficar policiando e cuidando daquela área, com certeza, para o município de Canoinhas e para todos os canoinhenses. Senhor presidente, é isso aí, muito obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Chico. boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente, boa noite a todos. Quero parabenizar ao vereador Gilmar por esse requerimento, né, que as ruas do Campo da Água Verde, não só as ruas do Campo da Água Verde que estão precisando, mas todas elas. Mas referente às máquinas, eu até conversei com ele por telefone hoje de manhã, e ele me falou que as máquinas ficarão até terminar, como o senhor citou aí, né? Só que eu falei para ele para ter início, se possível ter início, lá da escola Júlio Zaniolo descendo. Não que as outras não mereçam, é que da outra vez foi iniciado daqui do Proust para cima, mas não chegou até lá. Então, segundo eles, que está iniciando de lá e vai chegar até o final aqui com cascata, brita e onde for necessário, segundo o secretário que falou hoje por telefone. Então, eu quero parabenizar pelo requerimento e pode ter certeza que, segundo o secretário, as coisas vão sair a contento lá no Campo da Água Verde também. Não só lá nos outros bairros, mas início lá no Campo da Água Verde. Ok? Vereador, se me permite? Pois não.
Assim a gente espera, a gente já ouviu muito e não foi atendido. A gente já reivindicou, nós vereadores somos eternos pedintes, né? Nós não podemos ver nada que já estamos pedindo para que se realize, e não pedimos para nós individualmente, a gente pede para o coletivo. Nós vivemos para o coletivo. E tomara que essas suas palavras e essa sua conversa de hoje seja realmente muito verdadeira, que ela tenha essa responsabilidade de ele assumir e concluir todas as ruas, porque em nenhum momento foi iniciado e foi concluído nesse mandato, foi feito em partes, mas nunca foi realizado um trabalho completo no distrito do Campo da Água Verde. Obrigado. Vereador, da minha parte, pode certeza que é verdadeira as palavras, eu só estou trazendo aqui o que o PNB falou, ok? Quero aqui agradecer a presença do seu Glauco, também o Luciano, que faz presente com os alunos da universidade, faz o curso de Ciências Contábeis e Forte da Memória, também nossos companheiros do GP Clube e os demais que se fazem presente aqui. Uma boa noite, sinto à vontade. Eu quero fazer um pequeno relato sobre a indicação 97, que se trata do bairro Cristo Rei. A rua Reneu Covas. Há um problema há anos, né? E quando foi feito o asfalto para que os caminhões pudessem desviar o trânsito pesado, eu digo que foi feito errado, ou os caminhões, os motoristas não respeitam o anel viário, que é para onde as parceiras passam pela rua Reneu Covas, onde não é pavimentada e é onde que o trânsito é bastante tenso e causa um problema muito sério para todo aquele bairro, além do Cristo Rei, para as famílias que moram ali. Não há possibilidade nenhuma de se abrir uma janela, uma porta, de estender uma roupa à dona de casa lá fora para secar. Então, eu apresento uma indicação para que o secretário de obras tome uma sensibilidade e mande um caminhão-pipa molhar aquela rua lá para amenizar essa situação. E também quero que a funcionária dessa casa providencie um requerimento, encaminhando para o prefeito, dando informação qual é o prazo da pavimentação daquela rua. Já a gente já tem discutido juntamente com o vereador Pique, os demais vereadores solicitaram já essa pavimentação e já foi iniciada obras em várias ruas, e eu gostaria de um requerimento que o prefeito mandasse para esta casa aqui, informando um prazo, uma data aí, a possibilidade de quando poder começar a pavimentação naquela rua, que é onde há a necessidade, tanto como a das outras. A poeira não é somente naquela rua, existem várias ruas do nosso município aí dentro dos bairros, mas é uma rua bastante movimentada e a situação é bem precária enquanto a poeira. Outras vezes que eu solicitei, na noite que solicitei, outro dia amanheceu chovendo. São Pedro atendeu bem mais rápido, né? Mas caso não venha chover, então o secretário de obras manda o caminhão-pipa a molhar aquelas ruas. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se há vereadores para falar sobre matéria de interesse público. Não temos vereadores inscritos, senhor presidente. Passamos à ordem do dia, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilmar. Eu havia pedido a inclusão do projeto de lei 55, que é do GP Clube, e também gostaria que fosse incluído o projeto de lei 59, que é do carro do batalhão, certo? Que está com os números errados no projeto, então precisa ser consertado, e acho que o vereador Pique está até mais por dentro disso. Eu só dei o parecer, mas não li, porque é um projeto tão simples, né? De erro de preenchimento, mas enfim, que seja colocado ele também para consertar aquilo que não está correto dentro do próprio projeto. Obrigado. Eu coloco a inclusão dos projetos, do projeto 29, intervenção do plenário, solicitado pelo vereador Pique, e também o projeto 55, 59, do pedido da inclusão do vereador Gilmar Stoski. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, com relação ao projeto 29, a comissão vai exalar um parecer favorável para votar hoje na primeira votação,
E eu queria pedir para o vereador Renato Pique para que a gente verificasse posteriormente ou amanhã, antes da sessão, o seguinte esclarecimento, que a emenda ela retira do projeto a competência de analisar e julgar os recursos interpostos. E no meu entendimento, o princípio do Conselho é justamente poder analisar e julgar os recursos que são interpostos por aquelas pessoas, aqueles consumidores que não concordaram com a decisão inicial do PROCON. Por exemplo, o PROCON aplicou uma decisão lá multando o estabelecimento, ou não multando, ou não advertindo. Esse contribuinte, esse munícipe ou esse comerciante poderia fazer um recurso para o Conselho analisar e julgar essa reivindicação. Essa é a dúvida que eu tenho, daí a gente verifica, de repente, também com o Executivo amanhã e com o pessoal do PROCON essa situação, mas de qualquer forma o parecer foi assinado e da minha parte pode ser votado em primeira votação hoje. Então, coloco em votação a inclusão dos projetos 29, 55 e 59. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão dos projetos 29, 55 e 59. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 49/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito suplementar no valor total de 60 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão projeto 49/2015. Coloco em primeira discussão em votação o projeto de lei número 50. Abre crédito adicional através de convênio com a União e da anulação de dotações orçamentárias. Crédito suplementar no valor de R$1.234.669,06. Está em discussão. Senhor presidente, Aprovado, vereador João. meu voto é favorável. Eu quero já, em primeira mão, colocar, mas entre outras questões importantes que tem esse projeto, está ali uma questão que há mais de uma década nós corremos atrás, que era um recurso para construir uma central de distribuição de alimentos. Nós, com as duras penas e com contribuição aí das entidades da sociedade civil organizada, criamos o programa de aquisição de alimentos, onde nós organizamos em cooperativa os agricultores, demandamos o recurso para a Conab aprova o projeto, paga os produtos aos agricultores e doa para o município. E isso já tem 5 anos que nós estamos entregando esses produtos. Além disso, nós conseguimos colocar, através de uma lei federal, a obrigatoriedade do município a comprar pelo mínimo 30% do recurso do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Desse recurso que vem do governo federal, pelo mínimo 30% tem que ser hoje comprado da agricultura familiar, certo? Então o nosso município nesse recurso cumpre a partir do segundo ano, isso já faz mais de 4 anos, em torno de 70% desse recurso. Nós tivemos um êxito muito importante. E até hoje os produtos são organizados, né, na casa de um agricultor que, além de ajudar a montar o Conselho de Segurança Sanitária do município, além de coordenar a cooperativa dos agricultores, organizar os agricultores para enviar os projetos, cedeu suas instalações e ainda gastou mais um monte de dinheiro para... Então esse recurso vai criar ali nos parques de exposições essa central de distribuição de alimentos. Então o meu voto é favorável, só para dar ciência aí ao nosso, porque às vezes os projetos passam tão rápido e às vezes a comunidade
não tem ciência de que algumas questões a gente bate, corre atrás, pede e faz projeto e manda. Esse projeto só teve 2 aprovados na nossa região. O Indamins e o Terrão Negrinho. Nenhum outro município conseguiu aprovar esse projeto da Central de Distribuição de Alimentos. Isso é uma conquista das entidades que estiverem envolvidas na elaboração do projeto, argumentação e do território da cidadania, onde é um fórum deliberativo que organiza esses recursos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, a manifestação é favorável ao projeto e, na realidade, nem tem como ser diferente em razão da importância do projeto, tanto pela questão da reurbanização do loteamento Vila Verde, com quase R$800 mil, isso com relação também a essa informação colocada pelo vereador João Bem, que consta também no projeto da construção da unidade de distribuição de alimentos da agricultura familiar. Agora, o que eu quero colocar novamente para Vossas Excelências é que no momento de fazer o corte orçamentário de algo, para você poder atender uma determinada demanda, como é o caso, uma demanda importante, tanto a demanda do Vila Verde quanto a demanda da Central de Distribuições, os cortes orçamentários acabam ocorrendo, assim, não vou dizer sem critério, mas talvez sem uma análise mais detalhada. Quero explicar para Vossa Excelência por quê. Que nós aprovamos agora esses dias, até gerou uma suspensão da sessão para que o vereador Renato Pique pudesse manter o contato. Nós efetuamos o corte de assistência ao pequeno produtor rural, agora há poucos dias atrás, de 30 e poucos mil reais. 35 mil reais. E foi nos informado, não, mas é que tem aí, tinha 70 mil reais, 80 mil reais, e está sendo retirado isso porque é necessário. E a informação que nos foi passada é que o volume que ficava era suficiente para atender as demandas dessa assistência, que seriam cursos, aperfeiçoamentos, enfim, implementação de novas técnicas. Só que agora esse projeto corta mais 28. E eu indago a Vossas Excelências, e até quero aproveitar o momento para saudar o professor Luciano Muraro e os acadêmicos do 3º semestre de Ciências Contábeis, e também colocar à disposição dos senhores e das senhoras que acompanhem as reuniões das comissões de orçamento e fiscalização nas segundas-feiras, a partir das 18 horas, porque essas questões orçamentárias elas são muito debatidas e o orçamento público ele tem certas nuances diferentes da contabilidade privada normal. E aí entra essas questões diferentes que eu digo. Aí você tem que cortar algo e a Câmara ela é colocada entre a cruz e a espada. Eu vou votar contra o projeto aqui, votando contra, não reurbaniza o Vila Verde, não constrói essa tão sonhada unidade de distribuição de alimentos. Mas, por outro lado, por que não retira o recurso de outras fontes? Tem que ser obrigatoriamente dessa fonte aqui, que já foi sacrificada esses dias, vai ser sacrificada de novo, e daqui uns dias, no próximo projeto que vier aqui, sem ter bola de cristal, sem ser adivinho, sem ser mãe de Iná, sem ser nada disso, eu vou dizer para Vossa Excelência que daqui uns dias vai vir um projeto, vai tirar mais um pouquinho, e vai tirar mais um pouquinho, e nós somos um município que vivemos da agricultura. Nós vivemos basicamente da agricultura. Tem o comércio, tem a indústria, tem todos nós, personagens liberais, todos nós aqui. Mas a nossa grande fonte de renda, a nossa fonte mãe de arrecadação é a agricultura. E no momento de cortar um recurso, você corta da agricultura, que já tem um orçamento minguado, que já não é um grande orçamento. E aí não vamos nem entrar naqueles detalhes que foram colocados aqui, que é de estradas com dificuldade de tráfego, não vamos nem entrar nesse detalhe, vamos entrar no detalhe orçamentário de cortar recurso. Bom, entre a cruz e a espada, entre ter que votar contra um projeto desse, de extrema importância, e votar a favor, a gente tem que votar a favor. Agora, pedir que seja reanalisada essa situação do investimento na nossa agricultura, vereador Renato, que seja reanalisada essa situação, porque daqui uns dias, na passada, senhores e senhoras, foi retirado para investir no esporte, no futebol. Eu até colocava aqui, todos nós entendemos a situação, o campeonato já estava começando, mas eu até fiz um comentário aquele dia que foi mal interpretado por algumas pessoas no executivo, que quem vive de futebol
é o Barcelona, o Real Madrid. Aqui é Canoinhas, aqui nós vivemos da agricultura, nós vivemos do comércio, nós vivemos da indústria. Então nós tiramos da agricultura para colocar no futebol, não estava correto. Agora vamos tirar de novo da agricultura daqui uns dias. Então, esse debate, que o Executivo recompõe esses valores necessários para estimular, incentivar o investimento tecnológico, o investimento em preparo, o investimento em aperfeiçoamento do nosso pequeno produtor rural. Até, só para contribuir, é que o secretário na ocasião falou que não era 100 mil reais que poderia destinar, que ele não usaria os 100 mil para destinar no aperfeiçoamento do produtor. Mas agora o 100 já virou 50, na verdade menos que 50, né? Era 36, esse é 28, então já virou em 40. Daqui a pouco, então, eu sugiro, senhor presidente, nós façamos um requerimento, solicito quanto que foi usado no ano passado, porque se foi usado mais de 40 ou 50, a hora que vir um outro projeto, fazer uma emenda e devolver para a original lá desse projeto. Para que o secretário, porque assim, às vezes, eu até nem culpo o secretário, às vezes alguém faz lá e não, vai sair daqui, então o secretário não tem como brigar muito. Mas concordo plenamente, vereador Paulo, que quem é hoje o carro-chefe do nosso município é a agricultura. Seja ela na produção do fumo, da soja, do milho, qualquer cultura que seja produzida é agricultura. Se nós começarmos a sacrificar os produtores, daqui a pouco é aquela história, viu, vamos comer galinha, daí não vai ter como, né? Aí não vai ter como produzir, então vai da mesma forma. Obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Senhor presidente, dentro dessa linha do vereador Paulo, a importância também, vereador Renato Pique, da manutenção do nosso pequeno agricultor lá na sua propriedade, né? Então, realmente, ele necessita de incentivos, muitas vezes logísticos, muitas vezes mudar a sua cultura. Ele precisa desses cursos para ampliar os seus conhecimentos dentro das áreas, né? Seja ela na fruticultura, enfim, na floricultura que seja, mas até na própria floricultura, até como manusear e ter uma saúde melhor, que é muito importante. Então, esse dinheiro realmente ao pequeno agricultor precisa ser preservado e aplicado nele mesmo. Essa importância, isso que foi discutido aqui, ele tem o seu valor e muito grande, porque quantas pequenas propriedades o município de Canoinhas tem e mantém essas famílias lá no campo. Então é importante, de extrema importância, e sempre tem que se pensar nesses recursos que sejam mantidos e que sejam investidos neles mesmos. Como foi falado anteriormente na minha fala, da preocupação enquanto não saiu a safra, de que atendesse realmente as estradas do interior. Então, a gente tem que se preocupar sim com o pequeno produtor. O grande produtor, ele é importante, ele tem sua importância, mas ele tem recursos, ele consegue se manter, ele consegue dar os seus passos adiante, independente dos entes municipais, estaduais ou federais. Agora o pequeno não, o pequeno muitas vezes passou manutenção, depende do auxílio, da ajuda do município ou do estado para a sua manutenção lá nas suas propriedades. Coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 50/2015. Primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 52/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto a título de incentivo social e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 52/2015 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 53/2015, que autoriza o repasse de subvenção social a entidades e adota outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Cris. Senhor presidente, senhores vereadores,
A gente faz parte da mesa, não faz parte das comissões, mas na reunião das comissões não havia ficado acordado que nós pediríamos para desmembrar esse projeto. Ele é um projeto que, como nós já havíamos falado em várias outras oportunidades, até no ano passado a gente falava bastante sobre isso, que nós gostaríamos que os projetos que vêm do Executivo eles viessem desmembrados, que cada projeto, nós não nos importamos aqui de votar um volume maior de projetos, mas que cada projeto ele pudesse ser analisado de acordo com nossas dúvidas, de acordo com as nossas... Aí os projetos, eles vêm, é um projeto de repasse para várias entidades de subvenção social, mas fato é que todo ano é feito esse tipo de repasse para as entidades. E existem algumas entidades que nós gostaríamos de ter maiores informações, desde prestação de contas, que nós não acompanhamos tão de perto o trabalho dessas entidades como de outras que estão no mesmo projeto. Então, nós gostaríamos e aí, enquanto a gente pede informações de uma entidade, fica parado a subvenção das outras. Por isso, nós vamos solicitar que até as comissões que podem explicar melhor, que esse projeto ele seja desmembrado e que cada entidade seja um projeto diferente, para que não atrase para ninguém e que nós não tenhamos todas as nossas dúvidas sanadas para poder fazer a votação de uma forma que nós saibamos que estamos fazendo de consciência limpa, que não temos dúvida nenhuma e que se aquele valor que está sendo feito realmente vai ajudar, se nós não precisamos discutir para aumentar o valor, enfim, são essas questões, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, permite. O projeto, em virtude da lei, até com a vereadora Cris, desculpa a falha, nós conversamos ali com os mais vereadores, até o presidente Gil, que tem um conhecimento um pouco maior, teve a par desse projeto. E aqui, Luciano Vale, esse projeto para o UNC também é uma subvenção de 45 mil para o Colégio Agrícola, que a UNC pode buscar para os seus alunos também lá, que são exclusivamente para a bolsa, né, de 100%, 50% de período integral. Então o vereador Gil estava a par do projeto e o vereador Cris pediu que nós votássemos e falha aqui. Senhora, me desculpe eu não ter falado para Vossa Excelência da votação, porque o projeto e no decorrer do requerimento, na hora do requerimento, eu ia fazer um pedido do requerimento, pedindo a prestação de conta da subvenção que nós mandamos uma vez passada, pedindo a área do colégio agrícola, que hoje se fala em torno de 200 alqueires, é uma área considerável para quem conhece da área aí, e de quanto que essa área, o que o colégio agrícola está explorando, se é com aluguel da área para plantio de soja, se é do leite, se foi arrendado, qual é o recurso que o colégio agrícola tem gerido hoje com toda essa área e se tem recebido recurso do Estado também. Então, nós ia, vereador, que isso é um requerimento em conjunto, senhor presidente, que as comissões entenderam em fazer, vereador Vilmar está lá preparado. Está com a palavra, vereador. Pois é, até pedimos desculpa à vereadora Cris, porque acabou a conversa durante o decorrer da sessão, a vereadora estava envolvida em outros trabalhos da mesa, e a gente tinha mesmo realmente abordado e discutido que esse projeto seria retirado. Mas depois o presidente da casa intercedeu junto a esse projeto e colocou da importância e tal, e a gente sabia disso porque ele se trata de bolsas de estudo e transporte dos alunos. Esse é os fins do recurso, né? Aí entendeu-se nós votar em primeira votação e na sequência amanhã a gente sanar mais algumas dúvidas com relação a isso. Mas a gente também lá nas comissões foi discutido da importância do colégio agrícola, do importante ensinamento que ele traz ao agricultor de uma maneira geral, que prepara técnico agrícola lá. Mas também eu sempre me pergunto se nós temos lá, e a área total, vereador Pique, é 605 hectares. Isso dá, acho que alguma coisa perto de uns 250 alqueires. Não conheço a área, não sei ela por inteiro, se ela é toda lavrada, se ela é mecanizada a área toda, ou se ela tem áreas de banhado ou não tem, eu não conheço ela por inteiro. Mas um pequeno agricultor, com 10 hectares, 15 hectares, consegue
produzir lá, consegue manter sua família, fazer sua casa de alvenaria, ter sua boa televisão com parabólica, internet, seu carrinho zero ou semizero, um bom trator no seu pátio. E muitas vezes fica uma dúvida com relação a isso. Então nós não estamos duvidando da escola e muito menos duvidando das pessoas, mas que de repente até seja feito na próxima sessão um requerimento à escola solicitando como é feito os investimentos, o que produz a escola com relação à cooperativa, porque paira algumas dúvidas com relação o que ela poderia produzir, o quanto ela poderia render. Nós conhecemos aí os bons produtores, o quanto eles produzem, e a escola, a Agrícola Ramos, ela tem as suas técnicas, ela é escola, são professores, onde podem fazer com que aquilo tenha uma produção muito maior, até para bancar esse custo, muitas vezes, de bolsa, que é importante para aqueles alunos que tenham dificuldade em poder se manter na escola, o transporte escolar, enfim, aqueles alunos de baixa renda, que com certeza eles têm essa necessidade. Em virtude desses alunos de baixa renda, vereadora Cris, que se chegou-se rapidamente no decorrer da sessão a importância de votar em primeira votação, mas que a partir da manhã a gente vai tirar as nossas dúvidas. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria também só de esclarecer, para não ficar dúvidas, senão amanhã já vai sair na imprensa que a vereadora Cris está contra os alunos do Colégio Agrícola, que a vereadora Cris não quer que faça, porque existe um entendimento da nossa imprensa, de algumas coisas que nós falamos aqui na Câmara, muito distorcido do que nós realmente falamos. Então, só para esclarecer a dúvida, até com relação a esse mesmo projeto, ali tem um repasse de R$7 mil para a rede feminina, tem um repasse de R$5 mil para a Dozarec. E assim como no ano passado eu bati muito em cima do valor que estava sendo repassado para a POCA, que foi R$5 mil, e eu dizia, é pouco, tem que repassar mais. Também conheço o trabalho dessas entidades e também faço a mesma questão, é pouco, eu gostaria que fosse repassado mais para essas entidades pelo trabalho que desempenham, não só com relação ao colégio, até porque o projeto está repassando esse valor para a cooperativa, e a gente sabe que a cooperativa dos alunos ele tem uma certa renda também, né? E não está especificado no projeto para que é, né? Essa questão que veio depois durante a sessão que o presidente passou para os senhores, não tinha realmente essa informação, não tinha como saber para que era o recurso que está sendo destinado, né? Então, dúvidas esclarecidas, realmente somos favoráveis ao projeto e tenho meu voto favorável, senhor presidente. Senhor presidente, a gente não está dizendo aqui, quero reforçar essas palavras da vereadora, que as entidades têm que receber menos, mas que as que estão recebendo R$5 mil precisam de mais recursos. Eu quero lembrar aqui a memória que nós aprovamos nesta casa, se fizemos certo ou fizemos errado, nós temos que assumir. Mas nós aprovamos R$100 mil em 2013 para o CAC Botafogo. E não sei se durou um ano o time. Eu pedi a prestação de conta, veio essa grossura, um galhamaço bem certinho ali. Mas enfim, não tem mais o CAC Botafogo. Nós aprovamos esse ano mais 135 mil para o futsal, que não é mais o CAC Botafogo, é o time. Então nós não estamos dizendo que tem que colocar menos recursos no futsal, no futebol, no suíço, na bocha, lá da Água Verde, mas essas entidades, isso está, como diz o caboclo, disparei. Uma entidade como a Dozarec recebe R$5 mil. Isso aqui dá para colocar combustível de repente para um mês, nem sei se dá para um mês. E ninguém vai aqui agora discutir a importância da Dozarec. Isso eu não estou dizendo que sou contra isso ou a favor daquele. São algumas coisas que a gente coloca aqui no debate para não dizer, olha, o projeto está parado lá na Câmara. E por isso quero reforçar a tese da vereadora Cris, que por que não mandam separadamente? Dá quantos projetos? Daria no mínimo 20 projetos, não sei se chega a 20 entidades que são beneficiadas com subvenção do município. Manda um de cada vez. Não tem problema, nós fazemos sessão extraordinária, a sessão extraordinária não é remunerada, e nós aprovamos.
Então, essa é uma questão. Com relação a essa questão do colégio agrícola, pena que o Conselho Municipal de Agropecuária não funciona mais, ou não me convidam mais. Mas tinha um conselho que era escolhido pelas 3 entidades sindicais que representavam todo o interior do município, lideranças abnegadas do nosso município que vinham, que davam sugestões. Uma vez até eu parabenizei o secretário Donato pela coragem que ele tinha. Olha, os sindicatos escolhem os conselheiros, e seja o que Deus quiser. E aquilo andou. Então foi um ato de coragem, democrático também. Mas, ultimamente, eu não tenho mais reunião do conselho. Por que eu estou falando isso? Na reunião do conselho, tinha uma executiva que era composta por umas 6, 8 pessoas. Tinha agricultores e os sindicatos que representavam a categoria, que definia sobre essas bolsas. Inclusive, a assistência social ia visitar as famílias, nós debatíamos aluno por aluno, ano por ano, essa questão das bolsas. Esse conselho não existe mais, ou se existe, não foi feito mais reunião. Quer dizer, aí surgem essas dúvidas aí. Agora, com relação ao requerimento, o vereador Pique, eu quero também assinar junto, até porque uma vez eu fiz um requerimento solicitando, me dispondo a contribuir no que fosse possível. Inclusive trouxe um deputado que não conhecia o Colégio Agrícola, que conhecia o Colégio Agrícola, e ficaram bravos no Colégio Agrícola, mas muito bravos, porque eu pedi um requerimento para investir mais nos alojamentos. Foi esse, está aí na casa, tá, para quem quiser ver. Ficaram tão bravos que me chamaram de orelhudo. Tudo bem, minhas orelhas, se é maior ou menor, não tem problema. Isso não é o que interfere, né? Agora, eu não entendi por que ficam bravos quando eu me disponho a levar um deputado lá, que não é, parece que lá só entra um. Não, só esse, os outros não querem. Eu me dispus a levar o deputado lá para a gente ver os alojamentos, para debater, ver, onde é que tem grana nesse estado para investir. Afinal de contas, o nosso colégio agrícola pode, com certeza, ser referência no estado ou até fora do estado. Nós perdemos para o Rio do Sul. Rio do Sul, não sei se tem 50 hectares, acho que não tem 50 hectares. Nós perdemos para o Rio do Sul. Rio do Sul faz mais de 10 anos que tem curso de agroecologia, aqui não tem. E várias coisas nós perdemos para o Rio do Sul, colégio agrícola. Estão perdendo para Araquari. Nós com toda essa potência. Então, realmente, nós temos uma potência que, mais naquela época, eu fiz o requerimento com a maior boa vontade. Mas ficaram muito bravos. E eu não entendi por quê. Porque o requerimento era claro, era para ajudar, era me dispondo, inclusive, com os meus contatos que eu tinha. Então, eu sugiro que esse requerimento, que eu possa ajudar na elaboração, se essa movimentação econômica de entrada e saída dos últimos 3 anos, pelo mínimo. Últimos 5 anos, pode ser dos últimos 5 anos, a movimentação da entrada e saída porque nós precisamos ajudar. Mas para ajudar nós precisamos ter ciência do que nós estamos fazendo. E algumas perguntas ali que a gente pode também elaborar no requerimento que pode servir para a nossa análise e para a contribuição. Meu voto é favorável, Senhor presidente. Rapidamente, senhor presidente, a questão é que precisa votar hoje, primeiro, e amanhã, em segunda, pela questão das bolsas, lá para não ter prejuízo de prazo, só para ter essa informação antes de eu concluir minha fala. Que se não votando amanhã, vai ficar daqui a 2 semanas, né? Mas se há alguma dúvida no dia de amanhã, eu já peço para que o secretário da Agricultura passe todas as informes, todas as dúvidas. Não, a questão de dúvida, não, a Vossa Excelência trouxe a informação que é destinada à bolsa de estudo, os estudos a gente entende e é favorável. Eu faço a pergunta porque o vereador Renato Pique apresentou um requerimento que o vereador João Grem se predispõe a assinar junto, tendo informações, e isso vai demorar.
vai demorar para vir a resposta. A resposta vai vir no mínimo daqui a 30 dias. Então a gente vai ter que votar antes para ter a resposta depois, sem problema. A resposta é contábil, é prestação de conta, mas não tem muito segredo. Eu coloco então que sou favorável à primeira, à segunda votação amanhã já, e dizer que favorável também ao requerimento, que vai ser conjunto, com certeza. E dizer também, senhor presidente, que a gente está tocando o assunto da cooperativa lá, que vai receber essa subvenção, mas o debate que nós tivemos nas comissões acerca de desmembrar o projeto, ele não foi específico com relação a A, B ou C, entidade A, B ou C. Nós fizemos um debate nas comissões solicitando que os projetos de subvenções passem a vir de forma individualizada, desmembrado por entidade. Da mesma forma que nós fizemos uma luta aí nos últimos anos para que os projetos de anulação e suplementação orçamentária também viessem de forma desmembrada, para que a gente possa ter liberdade de voto, para que a gente possa ter liberdade de expressão com relação a certos temas aqui, para não ficar vinculado, se não votar isso, amanhã não vai uma verba para a saúde e pode ter problema lá, por exemplo. Então, com relação às entidades, da mesma forma, todas as entidades que estão mencionadas no projeto são importantes e necessitam de subvenção, se possível maior do que os valores que ainda estão sendo fornecidos. Mas nós queremos ter a liberdade de poder votar de forma individual e, quando entender necessário, solicitar a prestação de conta, verificar a utilização de recursos, propor outras ações do poder público para ajudar essas entidades. Então, peço que Vossa Excelência, amanhã, quando for conversar com o prefeito municipal sobre esse tema, já faça essa solicitação de que, quando vir projeto de subvenção orçamentária, subvenção social, também venha de forma individual por entidade. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, me responsabilizo por essa questão, e assim que venha um projeto com mais entidades aqui da associação, nós não colocaremos para votar. E acredito que isso aí não vai alterar nada lá para o Executivo, a não ser dividir esses projetos. Já discutido pela maioria dos vereadores, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 53/2015 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 54/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias, crédito suplementar no valor total de R$ 90 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto 54/2015 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 29/2015 com emenda substitutiva. Altera a lei municipal número 3.475 em seu artigo 26. Lei Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Está em discussão. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 29/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 55/2015 permissão e autorização de uso, cessão de uso com a GP Clube Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, como a vereadora Cris colocou anteriormente, aqui na Câmara a gente tem que explicar, às vezes, as coisas, e corre o risco de no dia seguinte ver que circula uma informação diferente daquilo que foi debatido e aprovado. Isso a gente escuta bastante. Por que eu faço esse comentário? Essa permissão de uso, ela é uma permissão que está sendo pleiteada e que ela vai ser feita de forma precária, enquanto não tiver uma outra utilização para a área, salvo engano do meu entendimento. Então, não vai criar gasto nenhum para o município, não vai criar problema nenhum para o município. Se amanhã surgir uma empresa que queira se instalar naquela área,
o município se resguardou aqui e o pessoal do Jeep Clube sempre é participativo, colabora muito com a comunidade. O pessoal do Jeep Clube vai com certeza entender e vai dizer, não, tem uma utilização industrial para a área ou comercial para a área, nós estamos parando de utilizar. Eu faço isso porque de repente a gente corre o risco de escutar amanhã, ó, deixaram o pessoal do Jeep Clube usar um terreno que era para vir indústria. Esse terreno, o vereador Vilmar Sudowski mencionou, esse terreno tomara que vocês possam utilizar ele e fazer bom uso nesse período que vão utilizar, e quem sabe nesse uso consiga desenterrar essa cabeça de burro que tem lá, que o pessoal fala, né, que às vezes se enterra uma cabeça de burro num lugar, a coisa não vai, né? Esse terreno foi comprado para o pessoal do Exército se instalar aqui em Canoinhas, vereador João Grande, Vossa Excelência, que é da região lá, da localidade. Se eu estiver equivocado, por favor, não tenha constrangimento de me desmentir. Lá na década de 80, o pessoal que está aí, o pessoal mais jovem, nem sabe com certeza dessa situação, que o Exército Brasileiro queria vir se instalar aqui em Canoinhas, e para isso o município comprou aquele terreno. Não precisamos nem falar que não deu certo, né? Depois de um certo tempo atrás, a gente escutou aquela indústria indiana, não, aquele pessoal indiano que ia explorar xisto aqui. Não faz muito tempo isso. Tem gente que ainda está no poder aí, em outras esferas de poder, que foi na imprensa e disse, olha pessoal, você que está no interior aí, faça a tua carteira de motorista categoria D, porque vai ter 1000 vagas para motorista de caminhão aqui na nossa região, porque eles iam transportar, eles iam fazer uma indústria para beneficiar xisto. Então, teve gente que vendeu lá as coisas que tinha e veio, fez a carteira dele, não perdeu, porque tem a carteira, mas as vagas, 1000 vagas jamais surgiram. Depois, agora mais recentemente, veio aquele pessoal que ia fazer lá aquele frigorífico de patos e marrecos, né? Que na verdade os patos e marrecos somos nós de Canoinhas que votamos e acreditamos e torcemos que aquilo desse certo. E o município de Canoinhas investiu bastante naquele terreno lá, com aterro, com um volume significativo de material que foi colocado naquele terreno. Então, quer dizer, não houve até o momento nada concreto que pudesse levar a uma utilização daquela área. Por isso eu voto tranquilo e favorável para que o pessoal do Jeep Clube, que é uma entidade que tem colaborado muito, e quem participou aqui das questões das enchentes, enxurradas e outras situações sociais filantrópicas do município, sabe que tem colaborado muito de forma muito forte o Jeep Clube. Então eu voto favorável tranquilo, porque sei que tomara que amanhã venha uma empresa para se instalar naquele lugar, mas uma empresa que venha mesmo, de verdade. Agora a gente está na véspera do ano eleitoral, pode ser que daqui uns dias surja mais algum iluminado dizendo que vai trazer mais uma empresa para Canoinhas, olha tal, né? Mas a gente só acredita, como São Tomé, né? Só acredita agora vendo. Naquele imóvel, só acredita quando inaugurar um empreendimento lá. Mas até lá, dizer para a comunidade que o meu voto é favorável ao projeto. Presidente, fui contemplado em boa parte com a fala do Clemente Cedeiro, mas é isso mesmo. Também tem compromisso do prefeito, isso foi uma audiência que a gente fez lá com a ONG ali do Anjo de Patas, em ceder um espaço lá para organizar uma espécie de caminho, umas coisas lá. Isso é um compromisso, mas também, olhando o projeto, vi que isso é compatível com o que o Jeep Clube quer fazer. Eles andam de Jeep, nós andamos a cavalo, nós podemos usar as trilhas também. E aquela área é uma área que, assim, 95% pelo mínimo da área é uma área com mata nativa em fase de extinção, pinheiro, buia. Então não é fácil de derrubar ela para construir alguma coisa. Nós vamos ficar no aguardo. Mas eu ouvi dizer aí, e não foi promessa de político, eu ouvi dizer que tem uma empresa chamada MST que está interessada em vir também propor alguma coisa para a área, né? Então, de repente, pode se efetivar, né? E nós vamos ficar aguardando. Tudo que vier do bom para Canoinhas, nós aprovamos. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está ligeiro hoje. Meu vereador. Mas, pela ordem, Vossa Excelência pode falar. Gostaria de parabenizar o GIP, com certeza, justificar com vocês que nós não conseguimos votar semana passada, até porque o projeto chegou na terça-feira e alguns procedimentos nós respeitamos, porque pelo menos o dia que chega vai para a leitura, e se nós votássemos na terça, não ia resolver que nós ia ter que votar hoje. Então, ficou decidido, o Edson pediu, o Torvan pediu, e não vai, né? Nós vamos se empenhar e votamos hoje e amanhã já vai no processo normal. Mas dizer para o GIP Clube e todas as entidades, o vereador Paulo contemplou algumas palavras, mas eu acompanhei ali nos dias das enchentes o trabalho, o GIP Clube estava mais acompanhando o Edson lá, o trabalho que eles fizeram, o vereador Paulo, e não foi só em Canoinhas, foi Canoinhas, Três Barras, toda a região aí, é um trabalho que viu dificilmente o executivo conseguiria gerir com tão necessidade e com tão dedicação e execução, porque eles tinham uma organização fenomenal, era tantos para um lado, tantos para o outro. Às vezes eu cheguei a perguntar para o diretor de defesa civil, onde é que está o pessoal? Ele falou, não sei. Então, mas eles perguntassem para ele, não, tem uma turma lá. Então, parabenizado pelo trabalho que vocês fazem, a gente sabe que quando precisa, o executivo sempre chama vocês para promover, então é um trabalho fenomenal, e dizer que o meu voto não tem como não ser favorável, mas que estudem lá, de repente, uma área de fazer uma sessão de uso de uma parte para vocês, para fazer uma sede futura, né, uma área grande lá, que são, se eu não me falha a memória, 20 alqueires, 19 já tiraram de lá, mas era 20. O MST já mediu, né? O vereador João Prêmio, desculpa, mas o meu voto contra o MST e vai ser meio divergente se nós não conversar antes, né? Mas que pedisse, de repente, ali uma área grande ali, pedir um moqueiro e tal, para vocês fazerem a sede de vocês lá, é uma sede perto, a gente sabe que vocês têm encontros constantemente, né? E que com certeza o meu voto será favorável. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Então, está aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 55. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 59/2015, que altera a lei municipal 5.518, de 13 de março de 2015, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 59/2015. Passamos aos requerimentos. Solicito ao senhor secretário quando se realizar a leitura dos requerimentos. Requerimentos do número 145 ao 164, de autoria do antigo Paulo Luiz, aos deputados, membros da Comissão Especial do Congresso Nacional, ao senhor Décio Lima, ao senhor Espedião Amin, João Rodrigues, Jorginho Melo, Mauro Mariano, Rogério Peninha, Pedro Pizarri, Marco Tebaldi, João Paulo Weinberg e ao senhor Jorge Gueia, ao excelentíssimo senhor Valdir Colato, senhor César Souza, senhor Celso Maldani, senhor Ronaldo Benedetto, Carmen Zanotto, senhora Giovânia de Sá, deputados federais por Santa Catarina, Dário Berger, Luiz Henrique da Silveira, senhor Paulo Bauer, senador por Santa Catarina, manifestando apoio à proposta de emenda da Constituição, PEC 171 de 93, que reduz a maioridade penal para os 16 anos. Para discussão. Senhor presidente, já foi colocada a minha posição, então eu só queria fazer um comentário adicional de forma bem rápida, que todos nós sabemos aí que o sistema penitenciário nosso hoje ele muito pouco recupera. Tem que imaginar que se for tratar percentualmente, aí, quem sabe aí, para ser otimista, vamos falar que talvez 20% tenha uma condição de recuperação. Agora, não é esse o motivo que vai levar a gente a não ter esse debate da questão da redução da maioridade penal. Porque o crime hoje está usando
essa juventude como uma forma de cada vez cometer mais delitos de forma mais grave, cada vez mais disseminado, e utilizando essa questão da minoridade para que esse menor possa cometer certos atos em nome de quadrilhas, em nome de organizações criminosas e tudo mais. Então, essa redução, quem tem 16 anos, quem tem 17, 18, quem tem 20, tem o mesmo entendimento hoje. Hoje, quem tem essa idade aí, tem acesso a informações do que acontece no mundo todo, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Não é o fato de que só quando completar 18 possa responder por um delito que cometeu. O fato é que o crime organizado e que a criminalidade, de uma forma geral, ela buscou em alguns jovens, e são minoria, mas é uma minoria que cria um tumulto, que causa um transtorno que afeta a vida de todos nós aqui. Então, a ideia da redução é justamente você criar um freio nessa situação. E outras, daí as políticas sociais, a política de geração de emprego, de renda, de acesso à cultura, ao lazer, de oportunidade de emprego, de estudo, enfim, tudo isso tem que ser feito de forma paralela para que a gente possa, no médio e longo prazo, ter uma sociedade menos violenta, né? Porque a nossa criminalidade é muito grande no país e nenhum de nós aqui hoje pode dizer que está tranquilo que com a gente não vai acontecer nada, porque os índices cada vez são maiores. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Cláudio. Essa é uma situação, é um problema e com poucas soluções, no meu entendimento. Porque o menor, a hora que ele for preso com 16 anos de idade, nós vamos ter o problema da nossa estrutura penitenciária que não comporta. Dentro das penitenciárias tem também uma faculdade do mal muito grande lá dentro. Quando a pessoa entra, o presidiário vai preso, entra lá, quando ele sai de lá, o vereador João, ele sabe todas as leis do crime, as que beneficiam e as que prejudicam a ele. Tem a Constituição está lá dentro, todas as leis criminais estão lá para ele ler, ele estuda e se prepara. Mas, por outro lado, as famílias mais sofrem com esses menores, vereador Paulo, que são esses jovens de 16 a 18 anos, que são os que acobertam e dão cobertura realmente. Então, no Japão, é 21 anos a maioridade. Mas lá é cultural, lá você tem uma cultura. E aqui no Brasil? Vai ser difícil implantar uma cultura com as famílias desestruturadas, porque todo o problema inicia-se nas famílias, a desestruturação familiar. Um pouco a escola ajuda, em outro momento a escola acaba também contribuindo dentro disso, não que a escola esteja contribuindo, mas o aglomeramento de maus intencionados nas circunferências da escola, em torno da escola, né, acabam levando lá o mal e prolifera lá dentro. Daí, nas últimas 2 semanas, nós vimos em escolas do nosso município onde tinha droga juntamente com os materiais escolares de alunos. Acho que foi 2 ou 3 casos que andou acontecendo recentemente. Então, minha escola consegue assegurar, frear essas coisas. E daí não é só a droga. Todos os em torno da droga vem o roubo, em torno do roubo vem o crime mesmo, que vai fazer mal às pessoas, muitas vezes até ceifar vidas. Então, essa inclusão social aí não é uma coisa fácil para o Brasil. Em um primeiro momento, vereador Paulo, eu também sou favorável. Eu acho que dos piores pelos piores, de repente ele recolhido, ele poderia, de alguma forma, mas não sei, o que é o correto, sinceramente, porque quanto mais nós pensarmos, quanto mais formos avaliando, mais problema nós vamos encontrando em todas as soluções. Então vamos, daí a lei para ser aprovada, eu acho que aos 16 anos seja aprovada, mas o governo federal,
federal, estadual, enfim, todos os entes, né, que se preocupem com estrutura para recuperar esses jovens adolescentes aí quando estiverem recolhidos em penitenciário ou escola da recuperação, ou sei lá o que vão chamar, como é que vai ser colocado isso. Mas isso muito nos preocupa a toda a sociedade brasileira. Obrigado. Coloco em votação o requerimento da autoria do vereador Paulo Mendes, do 145 ao 164. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pelos unanimidade dos presentes os requerimentos 145 ao 164. Requerimento 165/2015, de autoria do Edil João Grem, ao excelentíssimo prefeito Beto Faria e ao senhor Bento Carvalho, secretário de obras, solicitando informações sobre o prazo previsto para iniciar britagem no britador da Serra das Mortes. Está em discussão? Senhor presidente, nós sabemos, Vossa Excelência já sabe também do debate que deu esse britador, e já estamos próximo da metade do 3º ano de mandato. E esse britador foi objeto de campanha. Foi uma região que eu tenho muita gente conhecida, andando muito, foi objeto de campanha. E não por isso. Porque se algum político fala bobagem da campanha, tem que cumprir depois. Mas essa não é uma bobagem. Eu conversei hoje com agricultores que moram na estrada que liga a Serra da Lagoa ao Britador, ou seja, onde passa os lascão. Nós devemos passar o lascão e a estrada, o pessoal está indo com o pé de pato, falando do trator, para amenizar a situação, para poder passar de trator, para poder chegar às suas residências. Lá eu estou falando de 1000 metros daquele Britador. E nós já estamos. Então eu quero saber, vai funcionar ou não vai funcionar? Aí há uns 2 meses, em torno disso atrás, os agricultores vieram, liguei para o secretário bem nele. O secretário disse, olha, na outra semana o Britador vai estar funcionando. Faltava lá colocar madeira, não sei o quê. Não sei por que não funcionou. Não estou aqui para culpar ninguém, não é essa a minha intenção. Mas eu quero documentar esse negócio. Vai funcionar ou não vai funcionar? Eles já disseram que o britador móvel, que também foi objeto de campanha, tem pedra solta por aí, nós colocamos o britador móvel, vai ser uma maravilha. Já 3 eleições. Diz que agora diz que tem um laudo, diz que não é viável. O britador móvel não é viável, porque já dali uns 2 anos começa a estragar e dar manutenção. Então, se moscar, nós não desse manutenção. E agora o britador lá não vai funcionar. Pelo jeito não vai funcionar. Então eu quero ter alguma resposta em mãos para me dizer para os agricultores, não vamos mais sonhar. Não vamos mais sonhar, porque não vai funcionar. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento 165 da autoria do vereador João Grem. Vereadores que aprovam, permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o seu requerimento, senhor vereador, por unanimidade dos presentes. Requerimento número 166 de 2015, ao excelentíssimo prefeito Beto Faria e ao senhor Bento Carvalho, como secretário de obras, solicitando a permanência das máquinas nos trabalhos do distrito do Campo d'Água Verde. Vereador Gilmar Sudós. Já discutido pelo vereador autor, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. 166. Próximo requerimento 167, ao excelentíssimo prefeito Beto Faria e ao senhor Gilson Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando informações sobre o prazo para a pavimentação da rua Renault Cubas. Vereador Gil Baiano, autor. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
dele, eu gostaria de assinar junto, até porque essa é uma... Sinta-se à vontade. Também quero assinar junto. Uma peleia que nós começamos desde o primeiro dia que entrei nessa casa aí, e tenho um compromisso de que saia essa organização. Então você vai estar. Obrigado. Então, está em votação, vereadores que aprovam. Nós estamos com o prazo que se manifesta. Está aprovado. Faz algum requerimento? Era esses os requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria também de propor um requerimento verbal para nós aprovarmos no mandato da manhã, com relação a esse projeto da Sérgio Gabs. Não é possível que, para fazer 500 metros de asfalto, a mesma coisa do Pinto Britador da Sérgio Gabs. Foi objeto de 3 eleições. Promessa de pé junto de 3 eleições. Lá tem problema de saúde, na questão respiratória por causa do pó. Vamos lá e converse com aquele povo. Ou tem lama nas casas ou tem pó nas casas. Pessoal, lá os moradores, as margens da Sérgio Gabs, não têm o direito de tomar um chimarrão na varanda. Muito menos nem pensar de estender uma roupa fora da casa. Tem que secar a roupa dentro da casa. E às vezes tem que lavar a roupa antes de usar, porque ainda si mesmo a gente pó. Então já faz 12 anos que tem essa promessa. Então às vezes, mas o vereador Ravinha, o vereador fica falando mal. Mas o povo está lá todo dia nos cercando. Quando vai sair agora, tem 500 metros e tem que cobrar. Lá é 1.500 metros. Então eu quero enviar um requerimento. Qual o prazo previsto para os outros 1.000 metros? E aonde vai ser utilizados esses 500 metros? Porque são 500 mil reais, dá 500 metros. Se der, né? Porque a base lá, como falou o vereador Paulo, a base lá é para máquina pesada. Até o secretário de Infra, quando nós levamos esse pleito para o Estado, ele disse, olha, esse bairro é um bairro estratégico para crescer, porque aqui pode se instalar empresa, já tem empresa, não sei o quê. Mas nem todo mundo vê o município com um olhar estratégico. Né? Porque se pegar daqui, do começo para lá, que é o que acho que está previsto, ali eu medi, tem umas 4, 5 casas durante esses 500 metros. Daí tem ali uma casa noturna, um meretrício do lado, um motel do outro lado, construído numa área banhada, que, enfim, um licença da Fátima, né? Um ferro velho mais para frente, um potreiro com alguns cavalos ali, e um banhado, de 4 casas. Esse é o começo, esses 500 metros. É claro que existe benefício para quem passa por ali, enfim. Mas o povo está para lá. O aglomerado de casas está para lá, esses 500 metros. Então eu quero fazer essas perguntas ao requerimento. Qual o prazo previsto para os próximos 1.000 metros? O projeto técnico e solicitando a isenção na contribuição da melhoria. É um bairro que é uma estrada mais antiga do nosso município. Liga 2 SC, a BR agora 280, a SC 477. Tem várias empresas se instalando ali, inclusive muitas delas com terreno público. As empresas querem ajudar a fazer o som. Não dá para agora colocar o povo lá pagar. E além disso, aquele povo que está ali para o lado de baixo, como é que vai cobrar? Não dá para construir. Só o cara do Nanda Vitória que veio fez um motel. Diga-se de passagem, com a aquiescência, com a legalização do Executivo Municipal, da Fátima, dos órgãos ambientais. Eu tenho aqui os documentos. Está tudo legalizado lá no motel, segundo a lei deles, né? A lei da natureza é um pouco mais correta.
Mas, enfim, eu vou ajudar na elaboração desse requerimento, mas precisamos colaborar com aquele povo. Obrigado, senhor presidente. Vereador, senhor presidente, eu fiquei imaginando, pensando, se é cobrado de todas as ruas, não é cobrado de uma rua, daí fica difícil daqui para frente, como que a prefeitura vai fazer para cobrar? Se a pessoa tem terreno ali, não, tem condições de pagar. Do outro lado, o senhor falou que o pessoal não está usando, às vezes tem grandes produtores, sei lá, o que é que está usando. Pois é, mas tem que isentar a cidade toda de todas as fotos para fazer. Como é que vai fazer só deixar de cobrar de uma rua e cobrar de todas as outras? A questão. Por isso nós pedimos ao requerimento que os 5 milhões, depois mais 3 milhões, depois mais não sei quantos milhões, fosse discutido num fórum mais amplo, para discutir quais as ruas mais importantes a ser pavimentadas do município. Esse é sempre meia dúzia que escolhe, então nós vamos pedir isenção. Vamos citar a rua Renault Cuba, você foi comentar, uma rua bem movimentada. Vamos isentar essa rua, daí como é que vai fazer as outras asfalto aí nas ruas, aí vai ficar complicado, né? Ninguém vai querer pagar. Com razão também, né? Tem razão. Tem razão. Esse requerimento é por dia da manhã para votação? Positivo. Só lembrando uma coisa que bom que se ninguém precisasse pagar nada. Mas quando a lei da responsabilidade fiscal, o prefeito tem que cobrar quando é financiamento do município. Só não cobra quando é emenda parlamentar. Então, se lá, essa aí tem, até eu solicitei isso aí para o Walter Mariani. Pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Pode ser cobrado. Então, na realidade, o que tiver na lei vai ter que ser cumprido. Não, mas assim, senhor presidente, a emenda parlamentar diz que a lei diz que pode ser cobrada contra partida do município. E o município, ultimamente, tem cobrado 100%. Então, tem que fazer valer a lei e cobrar só contra a partida. O vereador Paulo ali, que E até, senhor presidente, só para encerrar minha participação hoje, né? Mas o município tinha que terminar o que está fazendo, primeiro de tudo. Né? Primeiro tinha que terminar, começa 20 ruas e não termina nenhuma. Aí já, até o pessoal lá, o pessoal lá da Sérgio Gabs, que já não está nem acreditando nessa obra mais, que foi muita promessa durante muito tempo. Fica pensando, puxa, mas agora vamos aprovar a cobrança da contribuição de melhoria, mas e as ruas ali, a 2 quadras da prefeitura? Tem rua que foi começada, feita a base na hora de colocar o asfalto só. Viu? Quem se predispõe a ocupar um cargo público tem que aprender a arrumar solução, porque os problemas estão aí. Essa questão da contribuição de melhoria tem que ser analisada. Ali é uma rua diferenciada. Eu sou a favor de cobrar contribuição de melhoria, mas tem questões que são excepcionais, tem que ser analisada de forma excepcional. Ali é uma questão excepcional. E outra situação, o município tem que tomar uma providência com relação às ruas que estão paradas. Tem mecanismo para tomar providência, porque se o município não paga o tributo, é executado. Se o município não tem suas contas em dias, não consegue uma negativa. É impossível que uma empresa venha aqui e que seja somente culpa da empresa, porque é fácil também jogar a culpa nas costas dos outros. Eu acho que a culpa maior é de quem deu um monte de ordem de serviço aí para dizer, vou fazer tantos quilômetros de asfalto e não consegue fazer nenhum. Nem na barba de quem está mandando, nem a 50, 100 metros do passo municipal. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra, vereador Osmar, estava muito calado, isso é verdade. O vereador Paulo hoje está inspirado. O vereador Paulo fala por um bom discurso. Essa questão das ruas, eu me preocupei bastante, andei estudando, até porque no bairro Alto das Palmeiras, onde eu resido, são 2 ruas que está há muito tempo enrolando. Onde eu e a vereadora Cris residimos, ser mais claro, eu moro em Boa Vista. Então a rua Paula Pereira, que é uma rua com uma topografia bem acidentada, já toda a base que foi feita, a chuva tirou. Então a situação bem complicada. E aí eu fui questionar o que está acontecendo. E a resposta dada é que a empresa ganhou a licitação, é direito dela, enquanto tiver os prazos legais. Eu fiz 2 requerimentos, dois requerimentos dessa empresa, os 2 requerimentos foram respondidos, e existem prazos legais. Está aí o nosso jurídico, junto do Dr. Ivan, que poderá nos
até amanhã mandar um esclarecimento melhor, né? Consultado todo qual é os prazos legais, e eles têm ainda esse direito, até chegar o dia do executivo, através do jurídico, pedir que seja dispensada essa empresa e feito outra licitação, né? Então, os prazos, ainda essa empresa tem os prazos. O que me incomodou foi que a mesma empresa que ganhou para fazer a Sérgio Gapski e a Afonso Coro, se ela está com essas 3 ruas aí atrasadas, eu falo principalmente da rua Marechal Rondon e Paula Pereira, agora ficou com a Sérgio Gapski e também Afonso Coro. Aí eu poderia complicar. Se existe meio legal de não deixar a empresa ganhar, ou se não existe. E se existe, nós temos que, não sei a quem procurar, para criar um antídoto contra. Se não está terminando a obra que está para ser feita, eu posso pegar outra. E o que a prefeitura pode fazer também para que agilize isso aqui? Para que todas as providências foram tomadas, foram notificadas, as notificações foram dadas, né, a empresa tem um prazo para cumprir. Senhor presidente, sei que o requerimento vai ser discutido na data de amanhã, mas como eu não estarei presente na sessão, gostaria até de colocar hoje pela manhã, discutir com o morador do bairro Alto das Palmeiras. E como moradora também desse bairro, que o digam as donas de casa que estendem suas roupas lá próximo daquelas ruas, que você estende ali um pouco, tá preto em cima assim, daquele material que foi depositado, que está saindo com a chuva, que está formando as valetas e que está... porque ele é um pó bem um pó já diferente do pó que a gente está acostumado, né? E ele mexe assim bastante nessa questão, mas e discutindo com esse morador, eu falava o que o vereador Osmar colocou: a empresa está dentro dos prazos, ela não está recebendo porque não está fazendo, mas os prazos ainda tem toda essa questão. Então, aí é mais um debate que nós fazemos e já fizemos várias vezes nessa casa, a questão da legalidade versus a moralidade da questão, porque da legalidade, de repente as informações que nós estamos recebendo, que é a mesma situação do motel que o vereador João colocou lá, que está numa área que, para nós, é uma área que nunca poderia ter sido construída, mas que está legal, e nesse caso nós, mais uma vez, estamos a questão, é legal, mas é moral o que está acontecendo? E essa é mais uma discussão que passa justamente por isso. É legal, a empresa venceu lá a licitação, venceu mais uma, pegou mais, não está fazendo nenhuma, pegou mais obras aí, ganhou mais licitações. É legal, mas e a moralidade de tudo isso, né? É uma discussão que eu acho que tem que entrar de uma maneira mais séria em todas as esferas do poder, para que muitas coisas que estão acontecendo hoje, elas não sejam mais a regra do que está acontecendo e acabem se tornando exceções, porque realmente é complicado a partir do momento que você está dentro dessa questão da administração, você passa a ver como é complicado essas questões, e a população vem e nos cobra, nós enquanto vereadores que estamos em contato todos os dias com a população, tem respostas que de repente nós temos que dar essa resposta para a população, indignados também com o que está acontecendo, mas a resposta é essa: a empresa está dentro dos prazos, ganhou outras ruas para fazer e nós ficamos aí orando para que as coisas aconteçam. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores, quero agradecer aqui a permanência de vocês por 2 horas estar nos assistindo aqui, vendo qual é o trabalho dos vereadores que representam esse município, e não havendo mais nada a tratar e devido ao horário regimental, tenho claro encerrar esta sessão, marcando o ouro para o dia 14, terça-feira, amanhã às 19 horas. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite.